Olá, pessoal. O livro Os Catadores de Conchas, eu estou aqui com a 28ª edição. É um livro de mais ou menos 630 páginas, que a gente fala, né, como se fosse um calhamaço, escrito pela Rosamunde Pilcher, que é uma escritora inglesa, tem vários livros publicados, já tive a oportunidade de ler livros dela. Conta a história de uma mulher chamada Penelope Keeling. É a matriarca da família Keeling. É ela, 2 filhas e um filho. Claro que tem a mistura com tantos outros personagens nesse livro. Aparentemente, pessoal, é uma história comum, que nós poderíamos até dizer assim, é um romance água com açúcar. E é realmente uma história muito gostosa de ler. É uma história muito gostosa. Eu tive a oportunidade de ler esse livro algumas vezes. Eu já indiquei esse livro aqui no nosso programa Sim para a Literatura, na coluna Dica de Livro. Mas, essencialmente, é uma história que fala de muitas questões, principalmente da relação de mãe e filhos. Da questão do caráter dos filhos, da questão da personalidade de cada um. Mas é uma das personagens mais bem construídas, eu posso afirmar isso, da minha história de leitura. Eu falo que alguns personagens de histórias que eu li em livros, eu adoraria ter a oportunidade de transformar esses personagens em pessoas reais para conhecê-los. E a Penelope Keeling, com certeza absoluta, eu digo isso. Talvez seja um dos livros que eu mais li em toda a minha história como leitor. Eu falo, é um dos meus livros de cabeceira. Por isso que eu venho sugerir esse livro para vocês aqui. Uma história muito bem escrita e tem um final surpreendente. Pessoal, dê seu like aí embaixo, faça sua inscrição no nosso canal, compartilhe esse vídeo com as pessoas do seu ciclo de relacionamento, com seus familiares, seus amigos, o pessoal do trabalho, o pessoal da igreja. E sejam muito bem-vindos ao nosso canal Paixão pela Leitura, comigo, Professor Pereira. Por a gente perceber que é uma história que trata de uma vida comum de uma mulher, né, conta muito do seu dia a dia. Uma mulher que na sua juventude, né, ela teve uma família extremamente estruturada, os pais muito educados, né? A mãe dela é uma artista liberal, tem um ambiente familiar, e teve o outro lado que na juventude ela fez um casamento que não deu certo. Tudo isso contribuiu para a construção do seu caráter e da sua personalidade, que a gente percebe funcionando ao longo da história. É sobre isso também que a gente vai falar ao longo da resenha desse livro aqui. O principal da história desse livro acontece, é mais ou menos ambientado ali nos anos de 1940, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Num determinado momento, que o exército inglês estava arrebanhando pessoas, né, para prestar serviço, a própria Penélope, ela sai da casa dela, ela é uma jovem, né, sai da casa dela e vai trabalhar, prestar um tipo de serviço no ambiente naval da Inglaterra. E ali ela conhece um militar chamado Richard, que aquela moça, né, que vivia num ambiente feliz, num ambiente tranquilo, convivendo com o mundo da arte. Por exemplo, o pai dela é pintor, por isso o nome Os Catadores de Conchas, que é o nome de um quadro que ele pintou, que a gente verifica qual é o efeito desse quadro que foi deixado como herança para ela, né, ao longo da vida dela e até o final da história. E ela passa a conviver nesse ambiente prestando serviço, né, no ambiente militar da Inglaterra. E ela conhece esse militar, o Richard, que em princípio tem tudo para ser um casamento feliz, né? O amor da vida dela, e acaba dando tudo errado. Desse relacionamento, ela tem 3 filhos, que são 2 filhas e um filho. E que é interessante que ao longo da história, como eles têm personalidades diferentes e caráter diferente. E mais para frente, ela se redescobre como mulher. E aí ela conhece o grande amor da vida dela, que marca a existência da Penélope
para o resto da sua vida, mas que também ela perde porque ele morre num determinado momento. A Rosamunde Pilcher, como eu disse para vocês, já li outros livros dela, ela tem uma capacidade, que eu falo, cirúrgica, de construir personagens. Os personagens dela são muito bem elaborados, né? A exemplo de tantos outros personagens, né, que fazem parte dessa história. E através dos altos e baixos da vida da Penélope Keeling, que a gente percebe essa intervivência entre os personagens, né? Essa forma dos personagens se relacionarem ao longo da história. E, por exemplo, a gente tem uma personagem, uma das filhas dela, que é a filha mais velha, que ela é uma pessoa, ela já é casada, ela já tem filhos também, que ela é uma pessoa extremamente vaidosa. É o que nós poderíamos dizer na nossa linguagem, né? Aquela pessoa consumista, que se preocupa em ter bens caros em casa, roupa cara, carro caro, mas que ela não tem uma condição socioeconômica para bancar isso, certo? E o filho dela, que é o filho mais novo, que é o homem da família, ele é extremamente mau caráter. Ele é ambicioso, ele se preocupa, por exemplo, em namorar moças de família rica, que a gente fala que é o paraquedista social, né? Que está sempre querendo estar em algum lugar onde tem pessoas ricas, em festas, em mansões. Ele é um desvio de caráter da família. E tem a outra filha dela, que é a mais nova, que é a mais parecida com a mãe. Ela é a mais bem-sucedida socioeconomicamente, ela é empresária, ela tem uma carreira de sucesso e ela é a mais equilibrada, a que mais parece com o caráter e com a personalidade da mãe. A maneira como esses irmãos se relacionam nos momentos que eles se encontram na história é que a gente percebe como cada um é diferente do outro. E a maneira como a mãe conduz a sua relação, a relação de mãe, como cada um dos filhos. Eu costumo dizer que a Penélope Keeling talvez seja a personalidade mais bom caráter, a personalidade e personagem mais bom caráter que eu conheci em todos os livros que eu li até hoje. Ela tem um ideal de justiça, ela tem um temperamento forte, ela é uma mulher bom caráter e ela é uma mulher apaixonada pela vida e apaixonada pelas coisas que ela faz. E traz consigo todas as lembranças e todos os reflexos do grande amor da vida que ela teve, que foi de seu segundo casamento, mas que infelizmente ela perdeu depois de um tempo de relacionamento. Então, ela compõe um conjunto de características que são muito aprazíveis. No final desse vídeo, eu vou fazer um comentário que está aqui na orelha do livro, que foi escrito pela Rosamunde Pilcher, né? Como ela se sentiu quando ela precisou finalizar esse livro, que ela precisou se despedir da personagem Penélope Keeling. Olha aqui, pessoal, a história contada no livro Os Catadores de Conchas é um relato preciso e detalhado da personalidade, do caráter e da rotina dos personagens. O que nos faz ter noção do que se passa ao nosso redor de uma forma calma e tranquila, certo? É o tipo de leitura para se fazer em um local tranquilo e silencioso, para que se dê total atenção aos mínimos detalhes. Aparentemente, quando a gente lê esse livro, parece que é uma história corriqueira. Como eu comentei no início, parece um romance água com açúcar. Mas se você tiver a sensibilidade de captar os detalhes do que a Rosamunde Pilcher, a escritora do livro, propõe, você vai perceber que essa história é muito interessante, inclusive como aprendizado para nós. Porque os 4 personagens, né, dessa história, que é a Rosamunde Pilcher, as 2 filhas e o filho dela, eles têm características centrais parecidas, que parecem ser da questão genética, mas eles têm temperamento, personalidade e, no caso do filho dela, um caráter muito fora do que a gente considera como bom caráter. Então é uma história que preenche um espaço importante como aprendizado para a nossa própria vida. Como eu disse, pessoal, como está escrito aqui, nessa 28ª edição, que tem em torno de 630 páginas,
Olha o comentário que está aqui na orelha do livro. É nesse universo que o leitor vai penetrar, envolvendo-se com uma mulher vigorosa, firme e bela. Ao longo de 600 páginas, o mundo de Penélope arrebatará o leitor de tal maneira que será impossível não se envolver com o destino da família Killing. Aspas para a escritora. Como declara a autora, senti que me coloquei inteira no livro e que morri no instante em que acabei de escrevê-lo. A saudade de se despedir de Penélope, ao final da leitura de Os Catadores de Conchas, inevitavelmente todos os leitores vão sentir. Eu assino embaixo disso que está aqui, porque a Penélope é uma personagem que marca profundamente a sensibilidade da gente como pessoa. Por que que essa história me emociona? Eu vou até repetir aqui. Exatamente porque tem essa mistura de pessoas, né, de personagens, principalmente os personagens centrais, que são muito bem construídos. Ao longo de toda a história, você percebe quem é cada filha da Penélope e o filho dela. O personagem, ele tem um traço de comportamento que desde o início até o final da história permanece esse traço, que nos faz identificar com clareza quem é cada personalidade e cada personagem do livro. Então, esse traço é mérito da escritora Rosamunde Pilcher. Especificamente na relação que a Penélope tem com os filhos e com as pessoas. Você consegue perceber esse traço de personalidade do início ao fim da história. É uma mulher que tem caráter, que é bela, que é firme nas suas decisões e que tem um ingrediente na sua forma de existir, de tratar com as pessoas, que chama-se bondade, mas sempre com o equilíbrio de justiça, sempre com o ideal de justiça nas suas ações. Pessoal, é claro, a personagem de destaque desse livro é a Penélope Killing, inevitavelmente, por todas essas características que eu destaquei aqui, e que, claro, cada um de vocês, com certeza, vai perceber outras características marcantes no traçado, né, do caminho que essa personagem segue ao longo da história. Pessoal, aproveita, faça sua inscrição no nosso canal, dê seu like aí embaixo, compartilha esse vídeo com as pessoas do seu círculo de relacionamento, com seus amigos, com o pessoal da família, o pessoal do seu trabalho, da sua igreja. Faça seus comentários de algum livro que você leu, por exemplo, da Rosamunde Pilcher, de um livro que você leu que tem personagens e a história com características parecidas, personagens com traços de personalidade que você consegue perceber ao longo de toda a história, do início ao fim. E permita que o livro faça parte da sua vida.